Bem, muito boa noite. Sempre é hora de começar, não é? E estamos aqui então abrindo mais uma sala virtual do Centro Espírita Harmonilus, a Sociedade Espírita Harmonilus, departamento virtual de trabalho nesses momentos aí de transição planetária, de pandemia, onde nos encontramos para registrar o aprendizado da consciência espírita, onde nos encontramos para refletirmos dentro da visão do aprendizado da doutrina espírita, o Consolador prometido, e para que juntos possamos nos irmanar, não é? Nos irmanarmos no bem que esta torrente de luminosidade que nos é dada todos os dias e tempo todo na vida infinita que temos e já sabemos, pelo amadurecimento da consciência espírita cristã, para desfrutarmos. Então, abrindo o trabalho de hoje, né, que Deus nos ilumine, que Jesus esteja presente conosco nesta reunião, onde mais que um estiver entre nós, ele estará, e, portanto, até mesmo nas repetições, o raio cósmico, a presença diáfana do Mestre Jesus, Cristo, está entre nós, né, que Deus nos ilumine os caminhos. Nós vamos nesta exposição também até às 20 horas, né? 45 minutos aproximadamente, agora 19 horas e 18 minutos, lembrando sempre da água fluida, né? Ou para descedentar aqui. Eu sou Miguel Brambila e é um prazer estar em sua companhia. Escolhi hoje falar um pouquinho sobre esse livro aqui, A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Xavier, pelo seu mentor, o querido Emmanuel, e que nos traz aí um grande conhecimento, né? Aqui no começo ele está um pouquinho aqui descolado, né? Mas eu já li ele umas 2 ou 3 vezes, mais ou menos. E ele é um livro muito famoso dentro do Espiritismo. É uma das obras antigas aqui de Chico Xavier. Aqui ó, na primeira página, né, ele diz: História da civilização à luz do Espiritismo, ditada pelo Espírito Emmanuel, de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. Federação Espírita Brasileira, Departamento Editorial, etc. Né? Eu me emociono com essas coisas assim positivamente, sem mistificar, e eu vou dizer por quê. Agora vendo aqui, né? Não sabia disso aqui. Tenho escutado algumas exposições aí do pessoal falando sobre o livro A Caminho da Luz, né, do Haroldo Dutra Dias, né, do Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, que conviveu com o Chico Xavier, que eu sugiro que o pessoal encontre ele, né, no YouTube, porque é muito legal, muito instrutivo o trabalho dele. Ele tem, inclusive, cartoriada toda a obra psicografada do Chico Xavier, está em posse do Geraldo Lemos, né? Recebeu como herança do seu trabalho, ele é depositário disso, inclusive de ideias, de revelações e da presciência do Chico Xavier. Eu vou falar sobre, primeiro, que não há coincidências no Espiritismo, né, para depois comentar uma reflexão e entrarmos na questão do livro. Muita gente ainda acha, por não conhecer o Espiritismo, que falar de Jesus, falar de religião, falar de fé é chato, né? Você vai ter que se expor, né, às suas questões morais, os seus conflitos, né, as suas ansiedades. Muita gente pensa que é só isso, né, buscar a Deus, uma religião, e ainda mais quando essa religião fala sobre a perfeição, né? Quando nós temos que ser perfeitos como perfeito é nosso Pai que está no céu, né? Então Deus o livre, né, como eu, né, se tivermos o mínimo de humildade, né, vou me aproximar disso, né? Sendo que nós estamos aí há 1 trilhão de anos, né, ou mais, né, da perfeição. E isso nos afasta do prazer de sermos espíritas, no sentido de que a doutrina espírita é para todos. Como disse Jesus, né, a bênção, né, dos são os que não precisam de médico.
Então, os espíritos de luz que estão trabalhando por nós não precisam. É nós que precisamos, né? É nós que nos aceitamos imperfeitos, mas mesmo assim, né, não negamos de andar na direção do aperfeiçoamento. E isso, como tenho dito, não é autoindulgência, não é você se perdoar antecipadamente. Mas saber que o nosso pensamento é instável, que nós somos subordinados aí à matéria há muitas encarnações, que nós temos muitas variáveis kármicas por administrar e que, portanto, né, seria contra a natureza achar que numa única encarnação e na última do tempo de transição seríamos, né, santificados, né? A hipocrisia, a demagogia, é farisaísmo. Então é isso que nós espíritas já entendemos, graças, né, ao nosso esforço de consciência na leitura do livro dos médiuns, na leitura do livro dos espíritos, que estamos distante, né, da plenitude da luz. Mas não é por isso que nós não podemos, né, absorvê-la, usá-la e transcendê-la, né, e transmutá-la de acordo, né, com a nossa capacidade. Até mesmo lá no fundo dos oceanos, né, existem animaizinhos labissais que, dentro das possibilidades que têm, né, transmutam a luz. Muitos até criam luz própria, né, são fosforescentes. Vou citar só uma pequenina coincidência aqui, que não existe, mas eu vejo que o pessoal fala muito dos livros. A psicografia aqui é 21 de setembro de 1938, o final dela. Né? Veja vocês que é o início da primavera e nós estamos já no mês de setembro. Né? Se eu tivesse escolhido qualquer um de outro livro, né, seria, né, diferente. Mas nós percebemos a influência, né, que os nossos mentores, nossos amigos, nos trazem sem a gente perceber. Sugeri o tema para o Zé ontem, A Caminho da Luz, e aí agora quando fui ler para nós todos, porque já não me recordava disso aqui, né? 21 de setembro, inclusive, né, aniversário da minha mãe, fiz uma homenagem para ela numa live, numa gravação, no dia 21 de setembro, já antecipei, fiz um videozinho, coloquei a data 21 de setembro ontem, falando da primavera, e então nós temos, né, uma pérola, uma flor nascida com a primavera em 1938, o final dessa psicografia, né? Um abraço aí para o Denizar Cardoso, meu querido presidente, amigo, irmão, preocupado com a gente aí, né? E uma Bíblia, Borges, tudo pessoal aí, né? Legal, pessoal. Muito obrigado por estarem juntos aí com a gente. E eu também acompanho, tá? Não, nem sempre eu estou na hora da live, mas eu curto ali e vou também trazendo as informações aí das nossas parcerias, né? E é verdade, né? Até hoje, né, talvez eu tenha configurado aqui de uma maneira correta, eu estou conseguindo ler os comentários que aparecem do lado aqui. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que eu vou conseguir responder. O Mabília bota aqui, excelente livro, né? Verdade, verdade, né? Um livro, e aliás, né, casas espíritas como essa do Geraldo Lemos e outros, né, fazem grupos de estudo específicos somente de livros, né? Nós poderíamos, inclusive, já como proposta, né, fazer isso, né, colocando aqui um off do serviço, né, da nossa casa, no sentido de escolher e estudar o livro, não somente num dia, mas vários dias, né, grupo de estudo destes livros. Veja aqui, por exemplo, aqui o Emmanuel coloca, eu vou ler só o índice, né, que nos desperte o interesse, né? A Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros, a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe terrestre, a criação da Lua, a solidificação da matéria, isso no capítulo 1º, né? A vida organizada, as raças adâmicas e assim por diante. Aqui são 25 capítulos, não é? A civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel, a China milenária, as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates. Olha quanta coisa legal que tem aqui, né? Vou deixar ele destacado aqui para poder relê-lo, né? A vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a idade medieval, os abusos do poder religioso, isso aqui é muito interessante, as cruzadas e o fim da Idade Média, renascença do mundo, época de transição, a Revolução Francesa, o século XIX, o Espiritismo e as grandes transições. Vejam que nós temos dito no cronograma, né, de planejamento,
da empresa chamada Terra, do plano, né? Terra, Jesus, junto com os pedagogos siderais, colocou cada aparição espírita no momento certo, né? Cada vez que um irmãozinho voltado ao movimento espírita, oriundo do espaço, né, a gente diz, mas é do plano espiritual, da matéria, como se chama também, quinta essenciada, né, na quinta dimensão aqui, né, matéria também, né. O próprio Emmanuel fala numa obra de estudo dos seus livros, que o Geraldo Lemos Neto faz exposições, talvez seja nos Mensageiros da Luz, né? Os Mensageiros, que é o segundo livro da obra de André Luiz, por aí, que Emmanuel fala para André Luiz que nem lá no plano espiritual, ele, sendo Emmanuel, não sabe exatamente onde termina a matéria que nós estamos aqui e a matéria que começa lá, que também é matéria. Então veja bem, né, quanto nós estamos ainda aprendendo, né, evoluindo, nos transformando e com o conhecimento, né? Não importa, né, que nós tenhamos ainda muita distância a percorrer no sentido da liberdade, né, do roteiro reencarnatório. E vejam, né, como nós temos comentado aqui a Caminho da Luz, depois a gente pode voltar para o começo aqui brevemente, alguns pontos. O século XIX, né, depois da Revolução Francesa, né, primeiro no capítulo 22, Emmanuel colocou cuidadosamente a época de transição à Revolução Francesa. A França e o século XVIII, época de sombras, contra os excessos da Revolução, o período do terror, a Constituição, Napoleão Bonaparte, né? Ou seja, e Allan Kardec, né? Napoleão Bonaparte, inclusive, conta que está nesse livro aqui, se não me engano, o Geraldo Lemos, que numa reunião chamada por Jesus, estava lá Beethoven, Napoleão Bonaparte, Sócrates, né, no plano espiritual, outros muitos encarnados, Allan Kardec, etc., não é? E Napoleão, que é a reencarnação de Júlio César, o imperador romano, do mesmo espírito, né, e foi Alexandre o Grande lá no passado, conquistador, veio já tendo aí um karma com o cristianismo, porque como imperador e general, né, fez o mal lá na sua época para as religiões, para defender o espiritismo. E inclusive, né, recebeu a proteção de João Evangelista no espaço, né, que segundo muitos se fala dentro da doutrina espírita, João Evangelista, o apóstolo de Jesus, é também o mesmo espírito que assumiu a personalidade de Allan Kardec e posteriormente assumiu a personalidade de Chico Xavier. E quando João Evangelista reencarnou em 1812, por aí, quando nascia Allan Kardec, e Napoleão perdeu aquela influência positiva, né? Bonaparte começou então aí a sua parte negativa, a sua parte inferior, suplantar, né, as suas promessas reencarnatórias, o seu mapa reencarnatório, e aí ele começou, né, a deixar a soberba tomar conta, e quando foi autocoroou-se, né, imperador, né, da França, tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se autocoroou, não é? Sentindo-se novamente, né, nas sombras um vencedor. Então vejam, né, o exemplo de como é importante, né, a presença dos nossos anjos da guarda e como eles são sensíveis ao respeitarem o nosso livre-arbítrio. Você pode ter um apóstolo, como é o caso do Napoleão como anjo da guarda e a presença benéfica, né? Uma curiosidade nesse sentido também da influência de um bom anjo da guarda, diz a literatura espírita, o próprio Geraldo Lemos fala também, que o espírito de Adolf Hitler foi abandonado quando estava na Terra pelo seu anjo da guarda, que não aguentou mais a sua insistência no mal, que era também a reencarnação do rei Davi, lá do passado, esse que está na Bíblia, né? E que foi também um massacrador de judeus e também foi, né, da raça ariana, queria a raça ariana, e talvez já por muitos exílios conseguiu chegar até a formação do Terceiro Reich do Império Nazista. E desencarnado, colocado, né, no castigo divino, né, protegido do contra-choque do mal que fez, porque caso contrário ele seria aniquilado. Então Jesus, né, protegeu a sua ovelha negra,
colocando-o numa dimensão planetária solitária, e que o espírito de Gandhi, o mesmo que pacificamente libertou a Índia do domínio dos ingleses, foi a Jesus, solicitou uma audiência e pediu para estar, né, próximo de Adolf Hitler, né? Veja bem como é importante a influência, né, e o respeito que temos que ter ao nosso anjo da guarda, porque ele se afasta se nós não quisermos a sua presença, e obsessores se aproximam. É a lei, né, de atração. E no caminho da luz, aqui ele referencia o Emmanuel, portanto, a linha temporal dos planetas. E que nós, como planeta Terra, estamos, já falamos disso aqui também, né, subordinados a esta linha. Nossa evolução pessoal, ela é relativa. Nós estamos semeados onde Deus quis que estivéssemos pela lei do magnetismo, pela lei dos pesos áuricos energéticos, né? Você vai adquirindo aí uma quantidade, é um peso chamado quântico, né? Você adquire matéria, você respira matéria, você expira. Essa matéria ela pode ser mais densa de acordo com os teus pensamentos, que também é matéria, né? O pensamento é matéria, o pensamento ele acelera a energia, e ele pode se tornar, pela concentração, pelo foco, ele se tornar mais leve, até que você saia da matéria, ou ele concentra a energia e você desce, né, como uma bola de chumbo. Você pode ser uma bola de chumbo dentro de uma piscina, por exemplo, que vai para o fundo, ou você pode ser, né, algo mais leve, mais suave, que fique na superfície, né, ou que até voe, como se fosse hidrogênio, por exemplo. Isso tudo é a nossa construção espiritual. Nessa linha temporal, aqui a caminho da luz, resumindo novamente, para quem está vendo esta live pela primeira vez dentro aí da nossa página, da nossa sala virtual, desta parte, né, digital do Harmonia e Luz, e que possa não ter ainda tido acesso às palestras dos outros irmãos, às exposições dos outros irmãos, ou outras que temos comentado aqui, e acesso às obras básicas, né, e referenciado isso de uma maneira mais linear, começado, né, da maneira mais correta, num estudo sistematizado, entenda-se que, sim, Deus criou tudo e tudo está perfeitamente planejado para o nosso progresso espiritual. Tudo está perfeitamente planejado, seja individualmente, seja coletivamente, para que caminhemos na direção da luz. Nós somos luz. Nós fomos criados, portanto, na respiração de Deus, primeiro no mineral, no atômico que se movimenta, né? A lei do movimento está em tudo. Achávamos antigamente que tudo era estático. Chegou-se na Grécia até o átomo, né, que era a menor unidade compreensível, mesmo que ele fosse invisível. Veja como eles eram, né, mais inteligentes do que a atualidade. Claro que eram exilados, né? Portanto, eles já tinham aí acesso a um pensamento filosófico do universo, não tinham a tecnologia necessária. Alguns, como Arquimedes, até tentavam inventar alguma coisa com cordas, com madeira, mas enfim, decidiu, né, acreditar Sócrates em si próprio ao dizer que, como no templo de Delfos, né, pouco ele sabia dos mistérios, né, que está na Grécia. Não foi Sócrates que disse só sei que nada sei, está escrito no templo de Delfos na Grécia, e ele assumiu aquilo como uma verdade da sua pequenez cósmica, dizendo que no microcosmos ou no macrocosmos, né, as leis são as mesmas. O que afeta, né, a nossa célula íntima, o nosso átomo, afeta o universo todo. As leis de atração, repulsão e de agregação de fluidos ou de transmutação de luz são as mesmas. E depois, na era atômica, não por acaso, não é porque a gente precisava evoluir na Terra, como mundo de provas e expiações, que já tínhamos transcendido do mundo primitivo, com a chegada dos capelinos, com a chegada de outras raças, né, de outras estrelas, mas de pleiades de espíritos, mas principalmente os capelinos, principalmente aqueles que vieram, né, da constelação do Cocheiro, que formaram as raças, né, hindus. Fala aqui o Emmanuel, né? Inclusive tem uma exposição dedicada só aos hindus, ditada por Emmanuel, que o Geraldo Lemos analisa. Está no YouTube a palestra, ainda não escutei, mas vou escutar. E daí vou trazer aqui a dica para a gente buscar, né? Eu costumo trabalhar ouvindo as palestras
quando dá, né? E aí a gente vai bebendo deste conhecimento e percebendo como é grande a obra de Deus em nossas vidas e o trabalho, né, dos nossos mentores espirituais. Nós estamos caminhando numa direção que nos faz perceber o prazer de estarmos vivos, principalmente, errados ou acertadamente, né? Porque o erro é temporário. O erro passará. Os sãos não precisam de médico. Nós precisamos entender a questão que está posta no Evangelho, né, fora da caridade na salvação. A caridade moral, que é mais importante até do que a caridade material, apesar de as duas andarem, né, em paralelo, mas a caridade de levarmos o saber. Então Sócrates, o espírito, chegou a, e o Platão, né, segundo Geraldo Lemos, e está aí bem explicado em 14 lives, né, mais de 10 horas de explanações sobre a preparação de Chico Xavier para a continuidade do espiritismo no plano Terra, né, depois do desencarne de Allan Kardec, o retorno como Chico Xavier, ou colocando também como espírito de Platão uma de suas vidas, né, e numa outra posterior a Platão, o filósofo grego, sendo ele o filósofo, o profeta Daniel, que está na Bíblia, que foi um dos profetas do Apocalipse, a mesma linha psicológica do mesmo espírito, segundo esta tese aí do Geraldo Lemos, que eu particularmente, né, concordo, porque a razão, né, está bem explicada dentro daquilo que ele coloca como documentos, como o próprio Chico Xavier tendo aceito já em documentos comprovados, em poder até mesmo da Federação Espírita e outros lá com ele e em livros publicados. Chico negava, quando estava encarnado, tudo isso por humildade, né, e para que não se colocasse, né, sobre ele a soberba e atrapalhasse a obra da doutrina espírita, a construção, né, das obras básicas e os complementos dos mais de 500 e tantos livros que Chico Xavier psicografou sem receber um centavo por isso, não é? Apenas trabalhando nesta direção. Então sabia-se que chegaria pelo dissecar da energia atômica num momento ainda belicoso da humanidade, capaz de usar esta energia que deve nos levar a um saneamento planetário, a um risco, né, de guerra, de explosão. O poder do pensamento ainda é maior que o atômico, mas estamos falando do atômico. O pensamento também pode entrar nas questões das ondas curtas, médias, né, e ondas longas de criação mental, de aglutinação de matéria, da imagem, etc. Mas, porém, são tantas coisas, né, que nós vamos avançando dentro do nosso exercício filosófico e de saber espírita, que vejamos que não tem nada de tedioso, né, de chato, né, de show de o sermão, né, não é só o sermão de quem expõe, né, porque nós estamos aqui, tanto que é exposição espírita, né, não é nem sermão, né, uma vez era palestra, né, e etc. Né? E como nós somos ainda os trabalhadores da última hora, bastante rebeldezinhos, né? Bastante, né, atrasadinhos, né, orgulhosos, aqui estamos nós, aqueles que têm um pouco de consciência, né, oriundos, inclusive, dessa raça ariana atrasada, né, que eram os mais orgulhosos, aqueles que estavam ao redor do Cristo lá, os mais atrasados de capela, né, eram os hebreus. E é bem provável, né, que nós tenhamos vindo desse período, porque nós entendemos a reencarnação, os judeus entendiam, os hebreus também. Jesus pregava a reencarnação para os seus apóstolos, né? Mas o que faziam os hebreus, né? Sonegavam o conhecimento do povo, né? E a briga deles com os romanos era bem essa questão de poder religioso e poder tributário, né? Que os romanos estavam levando a grana, e, portanto, aqui nós estamos ainda, né, com os comprometimentos que tivemos depois nas passagens, né, pelo catolicismo, nas influências que tivemos nas nossas comarcas e comunidades, né, como negadores da reencarnação com o mesmo objetivo de conquistar o poder local, imediato. Então somos ainda, né, os hebreuzinhos lá, em boa parte de nós, né, os trabalhadores da última hora hoje, ainda tentando vencer o orgulho, que é a principal questão filosófica que está no Evangelho. A era atômica, portanto, né, iniciada com as descobertas de Albert Einstein, gerou para a tristeza, né, do cientista alemão, desde a década de 20 até a Segunda Guerra Mundial, as explosões atômicas, né, mesmo ele tendo se refugiado nos Estados Unidos, e aí a história não conta se foi ele que passou, né, o seu conhecimento para a criação das bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, né, que simplesmente desintegrou duas cidades, né, e acabou, né, com a guerra, e acabou com o intuito, né, do Japão ainda dominar, também os japoneses sendo raças de exilados de capela, e depois disso, né, na convenção, nas convenções mundiais, convenções de Genebra, etc., se acordou que não teria mais bomba atômica no mundo, apesar das ameaças constantes, né, da Guerra Fria dos anos 80,
de nós estarmos novamente numa guerra fria entre China e Estados Unidos, e agora dizem aí alguns que ela será mais comercial do que de outra forma, mas trazida aí, eu pulei todas as partes, tá? Desde a Gênesis até chegarmos nessa parte do caminho da luz aqui, que é a transição planetária. Chegamos nesta época do micro-organismo que nos desafia, que é oriundo aí das nossas mentalizações negativas e que o preço que nós temos que pagar, pelo mínimo, pela misericórdia de Jesus, né, e pela bondade de Deus que ainda nos deu essa chance, né? A data limite que Chico Xavier fala no Pinga Fogo, no livro, no livro não, nas suas entrevistas na TV Record, que durou muito tempo, nos anos 60, falando sobre a possibilidade, né, os 50 anos que nós tínhamos ganhado de crédito para nos livrarmos de uma hecatombe atômica, seria 2019, e que depois disso, eu tenho repetido isso porque é tão bom, né? Eu repeti isso na semana passada também, não é? Que é tão bom, sabemos disso, que já é 2020, né? A não ser que o ano seja anulado, que for pro tapetão, né? Daí, se nós voltarmos para 2019, ainda estaríamos no risco. Acho que não. E conseguimos o merecimento de sermos um pouco menos violentos, egoístas e cruéis, e políticos principalmente, né, poderosos, que não estão por acaso nas suas posições chaves e estão lá porque Jesus permite, e Deus permite, porque Deus escreve certo por linhas tortas, e é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier, ou seja, temos que espiar as nossas questões coletivas, né, nosso karma coletivo, pelas questões atômicas, leis de atrações, causa e efeito, a sociedade que nos colocamos devido às nossas muitas escolhas, desde as nossas criações como seres racionais, né, na lei de causa e efeito. Estamos no planeta em 2020 vivendo a transição planetária e que Chico Xavier teria revelado, portanto, então em 2060, por aí, 2057, o equipamento, né, espiritual que aí, sendo matéria também, por acaso, né, uma empresa de tecnologia dessas que nós estamos usando aí, os celulares, né, descobriria uma frequência, achariam que é uma frequência extraterrestre, que estariam falando com outro planeta, e é o plano espiritual, de luz e de imagem, né? E que não é espírita, mas é interessante, porque é espiritualista e fala de vários reinos, as leis da eternidade. É um desenho, é um anime, um desenho japonês, que está no YouTube. E até eu mostrei para minha filha já, mas adultos também entendem. As leis da eternidade. É muito legal. Jovens cientistas que são reencarnados da Atlântida, não conta isso, mas né, eu já dei aqui, como se diz, um spoiler, né? Descobrem, entram em contato com um xamã lá, com uma médium, um xamã nos Estados Unidos, e entram em contato por projeção astral com o espírito de Thomas Edison, que depois eles conseguem criar aí quase que, né, que um telefone intergaláctico, né? Um telefone que falaria, né, da dimensão. Só que de lá para cá, né? Thomas Edison mostra as dimensões astrais para eles, os planos da ciência, né, dessa tecnologia que nós utilizamos, etc. Na explanação do livro Nosso Lar, que Geraldo Lemos comenta, e nós também comentamos aqui nas suas lives, ele fala, e é isso também nós citamos, mas ele falou outras coisas, né? Nós citamos, por exemplo, o computador, né? Quem assistiu o Nosso Lar, André Luiz vai lá no Ministério da Reencarnação, que é um dos vários ministérios do Nosso Lar, e recebe lá uma espécie de CD, um pendrive, coloca lá no computador e vê, né, a sua secretária orando por ele, a única, né, que orou por ele. Aliás, a senhora, né, que ele curou o marido lá, que a secretária fazia com que ele atendesse, né, após a hora, e ele não gostava muito, né, achava que não era muito legal. Ela a única que orou por ele, depois eles se encontraram lá, né, no Airbus, lá, ele disse, ora, você está aqui, doutor, né? E ele pergunta se ela está bem, ela disse, não, eu morri, né? Todos nós vamos morrer fisicamente. A vida continua depois do outro lado, né? Todos nós vamos desencarnar. Mas eles falam também neste livro dos intercomunicadores, que se não prestarmos atenção, passamos batido, não é? E quando eu li o Nosso Lar, ainda eu estava escrevendo nas máquinas Hamilton, né? Porque, ou seja, há 30 anos atrás não tínhamos nem um computador de mesa, quanto mais, né, um smartphone, quanto mais uma internet sem fio, que é, né? Jamais imaginaríamos, né, que teríamos intercomunicadores pessoais, como nós estamos tendo aqui nesse momento, né? Eu estou falando com vocês, né? Vocês estão falando aqui pelo chat, no mundo inteiro, né? E essas ondas poderiam ir para qualquer parte do universo, dentro das dimensões divinas, ou seja, divinas,
maravilhas do ser e da tecnologia a caminho da luz, né? Da transformação. Então, não tem nada de tedioso entendermos, né, que trabalhar para a nossa própria construção não é somente derramarmos aflições do templo, né, e lamentações, porque isso nos torna muito primitivos. Isso nos mantém lá no passado, né, e por isso que de passado de 2000 anos, fora o resto que Jesus Cristo dizia, né, porque vos assemelhais, né, a túmulos, né, brancos por fora e cheios de podridões por dentro, né? Os fariseus, né? Porque eles eram cheios de atos exteriores, você podia, né? É claro que era importante ter asepsia, tudo bem, lavar as mãos era importante, sim, mas, e ainda é, né? Mas eles colocavam isso como um pecado mortal, né? Um pecado capital, né? Então, tanto que Jesus Cristo disse, não é aquilo que entra pela boca, né, do ser, mas o que dela sai, né? Que o transforma. E é justamente que nós temos visto a diferença kármica deste micro-organismo que está nos assolando, né? Uma senhora de 100 anos que se cura, né? E uma criança, né, de 5 meses, 5 anos, 10 anos, e jovens de 20 anos que desencarnam, né? Pelo mesmo que não tenham comorbidades, mesmo que não sejam aí pessoas do grupo de risco. Por quê? Né? Deus sabe o que faz, né? Nós já temos aí a tecnologia da asepsia, aonde a vibração elimina o vírus. Mas o que é a vibração se não luz? Não é? Um raio, né? O que é o raio de sol se não é energia, né, que nós recebemos e precisamos dele, inclusive, né? Porque nós não temos aí a capacidade de gerar a vitamina D no organismo, então nós precisamos de raios solares, né? Ou, senão nós ficamos com os ossos fracos, com os músculos fracos, né? Ficamos com problemas aí na troca de energias celulares, o que nos dá sérios problemas aí de saúde. Então, tudo é energia. Essa energia que o pensamento trabalha, né, se coloca num dos exercícios aí nas obras do André Luiz, por isso que merece fóruns e grupos de estudos, somente as obras de André Luiz também, o poder do pensamento, ele se coloca, por exemplo, quando você está desconcentrado, disperso, alegre, você tem um tipo, né, de ondas longas, né? As ondas longas ela não tem muito potencial, ela não vibra, né, na mesma força. É como quando você tem uma lupa, né, uma lente, e você coloca essa lente no raio de sol, você quer concentrar aquele raio, então ele fica concentrado no foco da lente, a onda de calor que passa ali, ela se torna muito, né, mais poderosa. Assim se descobriu o raio laser, inclusive, né, concentrando a força do raio, muito mais poderosa do que você quer explodindo, né, com pólvora e outras coisas, né. Fora a construção das pirâmides, que esse é um outro papo aí que nós não podemos, né, botar o carro na frente dos bois, apesar de o Espiritismo ter visão disso tudo, para não espantarmos as pessoas que ainda não compreenderam basicamente, né, a missão de Jesus na Terra. Muita gente que não compreendeu ainda o cristianismo, né, se entrar no espiritismo somente pela, entre aspas, ficção científica, né, acabará se desiludindo da sua religião brevemente. Nós temos, por permissão de Jesus, portanto, muitas vertentes sólidas do cristianismo. O Espiritismo não é a religião do futuro, diz Allan Kardec, mas é o futuro das religiões, ou seja, onde num futuro as mesmas vertentes compreenderão e colocarão, então, nas suas formas de manifestação e de contato e relação com Deus, a sua questão de reencarnação, de relacionamento com o mundo espiritual, de acordo com a sua cultura, a cultura do seu próprio espírito. Achar, né, que o espiritismo será a supremacia do mundo, né, e não teremos outras formas de relacionamento, de mediunidade, inclusive, né, de intercâmbio. Se vamos ter um equipamento tecnológico que vai enxergar o mundo espiritual, né, mediunidade vai ser bem pouco necessária nesse sentido, é claro. Ela vai ser útil para a cura de doenças, que também já foi anunciada, né, no processo, né, evolutivo. O Geraldo Lemos fala fisicamente, materialmente, 3 empresas norte-americanas estão já quase chegando à cura da surdez e à cura, né, da cegueira por uma questão genética, editando a célula, veja bem. Porque no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier fala, através de Emmanuel, conversando com o André Luiz, que foi um repórter do além, né? Não foi ele que fez todas aquelas investigações, sobre a questão genética do DNA.
né? Assim como o computador, que nós temos aí toda a programação e a programação executa, né, o comando que nós demos para ela. Temos dito isso. Já existem empresas que estão editando a cadeia genética, né? Então vejamos que por trás das curas de Jesus havia ciência, não era um milagre somente. O que acontecia? O Jesus, com o seu poder de luz, com o seu raio cósmico perfeito de um ser de luz, conseguia, né, pelo poder do seu pensamento, imaginar, né, como um hacker que entra no computador e sabe os códigos para invadir segredos, né, bancários e senhas e outras coisas, né, ou como aquele que é autorizado mesmo para cuidar das questões de computador. A nossa célula também é um computador cósmico, né? O nosso corpo, e Jesus Cristo, sendo já muito mais avançado do que nós poderíamos imaginar na ciência, e não nos humilhou pela sua grandeza, muito pelo contrário, né? Se dizia mestre, mas não se dizia bom. Ele mesmo dizia, eu sou mestre, sim, pode me chamar, mas de bom só Deus. Né? Porque a caminho da luz nos dá, como uma misericórdia de Jesus, a possibilidade de andarmos sem sermos perfeitos, mas sermos perfectíveis, num processo de transformação constante, de mudança desses códigos genéticos. Nós só envelhecemos, por exemplo, porque as nossas células, quando quem conhece, né, que viveu as fitas cassete, sabe, né, que cada vez que você regrava numa fita magnética, ela vai perdendo qualidade, conteúdo energético mesmo, né, vai perdendo magnetismo, tanto que o nome da fita é magnética, né, já disse, né, fita magnética. Né? Então você pegava a fita, gravava, o som ficava bom. Na segunda já ficava abafado, já tinha ruído, porque as ondas, né, se descobriu, por exemplo, o som através das ondas, né? Se fez uns bolachão de cera, uma agulha grossona assim, mas o que estava nas ranhuras do disco, eles são ondas, né? Elas são nessa única dimensão, mas são ondas. Aquela onda faz a agulha vibrar, né? E aquela vibração, né, tem um som que é amplificado pela corneta, aquele primeiro gramofone lá que tem o cachorrinho, que é o símbolo da RCA, não é? Lá no passado, antes do Elvis Presley, né, com Caruso ainda nos anos 20, se ouvia disco desta forma. Né? Ainda no final, né, do século XIX, Thomas Edison começou a descobrir isso. Hoje, nós temos, além do MP3, que é o que nós conseguimos colocar no celular, um monte de músicas, né? Imagina você guardar uma biblioteca de som, uma discoteca, daqueles discos que eram grossos assim, né? Pois eles foram ficando até a espessura do vinil. Hoje, né, nós estamos muito além disso. Então, é a mesma coisa. Né? Como nós guardamos na nossa mente a memória das nossas vidas passadas, né? Inclusive já se usa cadeias de DNA como memória. Como nós lembramos entre uma encarnação e outra quem somos? Onde é que está registrado isso? Tecnologia, sim, ciência, não é somente magia. Né? Magia é para que você não conhece, mas nossa, isso é mágico. Se você acender um isqueiro no meio de uma tribo, né, que o cara está lá com um pauzinho fazendo fogo, esperando cair um raio, né, ele vai achar mágico. E assim por diante, a caminho da luz. Né? Conhecimento é luz. A fé raciocinada, trazida por Allan Kardec, é para finalmente vencer o nosso orgulho. Porque se nós tivéssemos um coração como o de Maria de Nazaré, por exemplo, que não era exilada, era missionária, mãe de Jesus, houve toda uma preparação para que Jesus viesse ao plano terra, proteção inclusive das sombras, que nós temos que respeitar, porque Chico Xavier também recebeu essa proteção. Nós temos que respeitar esta negação das sombras, né? Por isso que orar e vigiar para não cairmos em tentação era o conselho de Jesus, porque elas são muito sedutoras, muito capazes de nos levar ao mal que ainda há em nós e que nos atraia para ilusões. Né? É muito difícil. Né? É fácil, por exemplo, da nossa maneira, condenarmos um corrupto que rouba, que está no poder. Mas quem de nós esteve na frente, né, em segredo, entre aspas, porque segredos não existem, estamos cercados por uma multidão de testemunhas, esteve na frente de uma maleta de $1 milhão? Quem de nós teve o papel, a chave do cofre público, né, ou privado, né, aonde você tivesse ali uma fortuna que você não precisasse mais trabalhar, né, e não roubou? Né? São muito poucos.
Né? Então, há um exercício sobre o perdão que diz justamente isso, né? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque nós não sabemos as tentações do caminho, como nos comportaremos ou como já nos comportamos no passado. Né? Então, se já nos comportamos no passado e passamos por esta expiação e vencemos, teremos indulgência, tolerância, respeito e piedade. Tanto que o Espiritismo é contra a pena de morte, justamente por isso, né? E contra a eutanásia. Se não passamos ainda, né, não sabemos como nos comportaríamos diante desta tentação. Então, na medida que julgamos, receberemos, né, a condenação, disse Jesus. Na medida que, por que nós vemos um cisco no olho do nosso próximo, né, quando temos aí muito mais erros dentro de nós? Né? Então, é claro, né, que momentos levianos nós fazemos, mas temos que ir aos poucos suportando aquele ressentimento, aquela mágoa, transmitindo para nós mesmos, né, numa auto-irradiação positiva o perdão, olhar o lado positivo das coisas. Né? Quando nós achamos que somos muito vítimas, podemos estar sendo obsidiados, né, pelos nossos inimigos ou pelos outros que querem, né, as baixas vibrações, que são ondas, né? Tipo essas de AM, do rádio AM, que recebiam todas essas tempestades, né? Nós somos ainda do tempo do rádio AM. Há algumas transmissões AM ainda existem nos umbrais de baixa vibração, ainda é assim que eles se comunicam. Né? Tanto é que das sombras, né, do mal, a tecnologia também foi usada na Segunda Guerra para espalhar rádios, né, pela Alemanha nazista, e principalmente em Berlim, pelo Joseph Goebbels, que era o mestre da propaganda nazista de baixa vibração, né, de energia contrária ao bem, infelizmente para este irmão, aonde ele podia controlar o povo, como se estivesse emitindo raios, né, de hipnose mesmo. Né? Existem, por exemplo, né, nas questões, e isso também se fala nos livros de André Luiz, os aparelhos de ideia fixa que são colocadas nas auras, nos nossos cérebros, repetindo, né, as mesmas ideias negativas e que podem nos levar aí a pensamentos fixos, né, até nos criar aí memórias falsas de hipnose e ilusão. Os obsessores negativos fazem isso também. E nós precisamos, portanto, entender que o poder da oração, né, faz com que isso caia naturalmente, não gruda, né? Não gruda, desliza da nossa aura, dissolve-se da nossa aura, porque é a caridade, né, o amor que cobre a multidão de pecados, dizia Jesus. O Divaldo Franco, né, fala em algumas palestras dele que existem, né, como aqueles secadores de cabelo que a gente vê nos salões de beleza, utilizados para o bem, para a irradiação, né, para a reconstrução do cérebro espiritual em alguns lugares, ou, né, usado pelos espíritos das sombras que eles descobrem algumas tecnologias, não pensemos que não, né, assim como aqueles que fizeram a bomba atômica aqui no plano Terra nunca foram para a guerra, eram cientistas, né, físicos, químicos, né, mecânicos, que estavam nas oficinas fazendo as bombas, fazendo as estratégias, né, que iam para suas casas, com suas famílias, né, enquanto, né, o produto da sua mente, né, estava explodindo pessoas do outro lado do mundo. Eles também receberam a contrapartida disso, né? O peso kármico disso. Não pensemos que as nossas ações e reações a caminho da luz. Né? A luz, como se fala basicamente nas escolas, né? Dentro da física, na sexta, sétima série, no meu tempo ainda era ginásio, né? Ensino médio, se tinha aí algumas propriedades. Né? Por exemplo, num copo d'água, ela sofre o processo de refração. O que é o processo de refração? A luz vem em linha reta, um raio de luz, entra, né, dentro do vidro e depois dentro da água, então ela não continua mais em linha reta, né? Ela se desvia. É o efeito do prisma, né, que tem na capa de um disco do Pink Floyd. Né? Se entrar num triângulo, ela entra luz branca e sai o arco-íris, né? Algumas vibrações capazes de nós vermos. Né? O olho humano consegue ver até um limite, que são as frequências já conhecidas. Né? Essas frequências que ainda não são conhecidas, que o cavalo consegue ver, não são conhecidas pela mente humana. O gato consegue ver os espíritos. Né? O gato enxergou, inclusive, né, no filme Ghost, o Patrick Swayze, né, quando ele, desencarnado, entrou lá na casa da sua noiva, tentando chamar a atenção dela. Né? O gato viu que ele estava lá, né, e assim por diante.
Ele estava lá em matéria, tanto que ele conseguiu lá na estação ferroviária chutar a latinha. Né? Como é que um fantasma ia chutar uma latinha de Coca-Cola, né, na briga lá? É matéria. Ele, por uma força muito grande, conseguiu baixar sua vibração e fazer com que aquela matéria se transformasse. Né? Então, o que entra na nossa mente, que é a realidade que forma o nosso psicológico, também é luz. A caminho da luz. Né? A luz que nós recebemos, né, no meu caso, como sou míope, por exemplo, ela se forma antes da retina, que é uma parte do olho, e depois ela se inverte a imagem, porque ela entra invertida no nosso cérebro, o cérebro tem a responsabilidade de fazer ela virar, né, e aí nós definimos. Né. O míope, por isso que a gente usa óculos, né, para corrigir a refração da luz, conforme o grau da lente, aí ela vai para a retina no lugar certo, então você vê os tamanhos, os espaços, as profundidades relativamente corrigidos. Já existe operação também para miopia, que é uma máquina fotográfica. Só não se encontrou ainda, né, como nós processamos isso como espíritos, né, o que tem além dessa matéria. Né? Então a luz é a verdade, busca a verdade e a verdade te libertará, disse Jesus Cristo. Né? Buscai primeiramente o reino de Deus, e isso é o reino de Deus. Porque nós temos tanto orgulho de termos computadores, naves espaciais que estão se desenvolvendo, né, a internet, se não somos capazes de dar vida a uma formiga. Filosoficamente falando, nós somos produto de Deus. Nós somos consequência do pensamento de Deus. Nós somos, né, essa máquina, como se falava no tempo de Francisco de Assis, ele falava nesse burrinho, né, porque não conseguia se lembrar, né, dos teus tempos de passado, das grandes naves, mas que era o meio de transporte do espírito, neste burrinho ali, porque ele judiava do corpo trabalhando, levando o evangelho. Não era porque ele ficava lá se viciando com pregos, né? Não, ele trabalhava, né? Se precisasse ir lá, como ele foi, inclusive na Inquisição, a pé, falar lá com o rei no Oriente Médio, no tempo da Inquisição, ele foi a pé, voltou a pé e chegou de madrugada e não foi reconhecido ainda, né? Chegou no mosteiro com frio, né? E aquele freizinho que acompanhava ele se desesperou, ele começou a rir. Achou engraçado, né? Que ele mesmo que fundou a obra do bem, o orgulho já tinha tomado conta numa pequena ausência, né? E como era um espírito bom, tinha também o senso de humor. Luz, né? Luz da alma, luz do ser, de Deus, que nós não sabemos explicar, mas entendemos pelos efeitos que ele gera, porque não existe na ciência, né, que somos tão soberbos em aceitar, efeitos sem causa. Nós não somos capazes, né, de dar vida a nada. Nós não temos a condição, nós temos condição de replicar a vida. Replicar a vida, sim, né, através de um outro ser humano, inclusive, né, mesmo que em laboratório você precisa do feminino e do masculino. Então, isso a ciência já aprendeu, né, mas replicar, aonde está o espírito, né, aonde entra o espírito nisso, né? Por isso que muitos abortistas dizem, né, que não, que o espírito não está, né, está sim. Aonde houve a primeira junção de células, né, do óvulo com o espermatozoide, já está o espírito ali. Antes disso também, mas ali já está a formação do corpo. Então ali já é assassinato, o aborto, né? A não ser num aborto espontâneo ou num caso onde a mãe, né, corra mais riscos de vida do que o espírito. É assim que o espiritismo vê o aborto. Questões morais e éticas que precisamos tentar, pelo menos, refletir sobre isso, para não dizermos, né, quando chegarmos no umbral, depois do desencarne, né, que Deus não nos avisou. Ele não vai nos apontar o dedo para concluir aqui, tá? Que eu já passei do tempo, como dizendo, olha, não diga que eu não avisei, né? Deus não é assim. Deus nem se ofende com as nossas infantilidades. Nós somos ainda crianças pequenas, nós não sabemos os mistérios que nos esperam no futuro, de bom, de prazer em viver. Então nós não nos desesperemos, né, com esta demorada pandemia, porque se nós fôssemos desintegrar através de uma guerra atômica seria bem pior. Nós estamos pagando os nossos débitos, né? Vamos querer pagar em caridade, em amor, né? E se pagarmos com um pouquinho de dor também, né? Talvez ela nos ensine alguma coisa, né? Mas não é a vontade de Deus que os seus filhos sofram, né? Mesmo que nos desviemos, que vejamos a pior face de nós mesmos, né? Porque nós somos, como computação, né, psicologicamente a melhor versão que podemos ser de nós mesmos nesta encarnação, porque o passado já foi, né, e o futuro ainda não chegou.
Então, mesmo que queiramos estacionar no tempo, não conseguiremos estacionar eternamente, porque não existe nada que não esteja em movimento, como dissemos da questão atômica, né? Tudo está em movimento constante. O átomo dentro de si, né, tem as camadas atômicas, o núcleo, os fótons, os elétrons, né, e os quarks, que já foram descobertos, que é energia magnética, que tem influência da mente. Já no século XX já se fez experiências, né, de mentalização, que uma hora ele se transforma como partícula, ou seja, ele vai reto, né? Ele atravessa reto, mas com a influência do pensamento, se você mentalizar, o mesmo átomo se comporta como onda, né? E se coloca onde a tua mente quiser. Por isso que os grandes mentalizadores como Jesus fizeram, desculpem, a Terra materializada para que nós possamos habitar e para que nós possamos viver e para que nós possamos crescer e para que nós possamos chegar à imagem e semelhança de Deus, né? Então, vejamos que é importante, né, com tanta grandeza, e não é somente chata aquela questão, olha, muda, né, vai, não peques mais, porque né, isso já foi dito tantas vezes, né, que a gente ainda continua errando, que a gente perde a sensibilidade, né, se fala de amor da boca para fora, né, se fala em perdão da boca para fora, se fala em respeitar o próximo da boca para fora, né, quando vem a consequência, né, nós sabemos disso. A caminho da luz. Conhecimento é luz, a verdade de Deus é muito maior do que nós conseguimos ainda refletir em nós, mas a vida nos chama para frente, nos intui. Esse poder de Deus nos atrai, né? Porque nós temos ele dentro de nós e ele é constante em todo o universo, ou seja, nós estamos indo sempre, o tempo todo na sua direção. A gente que foge, né? Não quer ir, né? A gente que desvia, né? Mas aqui, bah, não gostaria, né, de liberar certas coisas. Aqui, não sei, será que é bom? A gente vai testando, né? A vida é causa e efeito, né? Cada um será dado segundo as suas obras. A luz, a imagem e semelhança de Deus, e nós, como um raio cósmicos, né, emanados de Deus, estamos viajando no universo, no tempo, no espaço, até a libertação plena e a felicidade eterna. Que mensagem bonita, não é? E que missão que teve Chico Xavier, esse espírito maravilhoso, em nos trazer pela humildade, né, tantas bênçãos, que nos trouxe livros como esse, por exemplo, e outros tantos. Né? A vida é boa, não nos desesperemos, né? A morte não existe. Estaremos sempre vivendo, agindo, pensando, amando, né, em algum momento. E se estivermos sofrendo, é porque estamos temporariamente doentes, né? Mas vamos nos curar com certeza. Essa é a certeza que Deus nos dá. Muito obrigado, queridos, né? Eu preciso parar aqui, porque senão eu fico aqui falando sem parar e nunca mais eu saio daqui, né? Valeu, queridos. Obrigado. Até a próxima semana com mais um tema, né? Vamos continuar seguindo em frente. Que Deus nos ilumine, tenha piedade das nossas teimosias, né? Das nossas infantilidades, e que aprendamos a superar as nossas mazelas com amor, com caridade, com justiça, né? A mesma que queremos para nós, queiramos para o nosso irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas, disse o Mestre Jesus Cristo. Tchau. Esteja com Deus. Até a próxima. Abraço, queridos.